Olá, bem-vindo ao nosso canal. Criamos esse canal para passar informações técnicas sobre cultivo de plantas em vaso e também criamos o canal para tentar ajudar as entidades filantrópicas que muito precisam da nossa ajuda. Hoje eu dedico o vídeo para o Lar Amigo de Jesus. Ajude você também. Peço a sua ajuda também para o nosso canal, né? Clique no joinha, inscreva-se no canal, compartilhe e tecle no sininho. Isso ajuda muito o nosso trabalho. Hoje eu vou falar da casca de arroz carbonizada, né? Voltando a ser usada como parte do substrato por muitas pessoas. Vou comentar sobre a casca de arroz. É um elemento que eu sempre comentei aqui, tá? Mas eu vou passar algumas, né, das principais propriedades, porque tem muita gente perguntando para mim sobre a casca de arroz, tá? Então fica até o final do vídeo, é um vídeo curtinho, ok? Mas a gente vai passar a importância, né, de você ter um pouquinho desse material para fazer o uso no dia a dia. Aos que estão entrando no canal, a gente sempre falou de vários produtos, né? Eu tenho uma playlist que fala de substrato e a casca de arroz a gente sempre comentou, ok? Principalmente porque eu utilizei muito quando fui produtor, tá? De orquídeas principalmente, mas também produzimos lírio da paz, antúrio, né, gipsofila e muitas outras culturas, tá? Então, eu vou comentar um pouco sobre a casca de arroz, né, de uma forma rápida aqui, né, num vídeo curto. Fique até o final, né, porque tem muita coisa interessante, ok? Então, primeiro, a minha experiência com relação à casca de arroz carbonizada, né? Eu usei a casca de arroz carbonizada durante praticamente meus 40 anos de vida profissional, ok? É muito interessante, é muito importante o que eu vou comentar aqui para vocês, né? Primeiro que com a alta dos preços generalizados, né? A casca de arroz em muitas regiões elas praticamente é considerado como resíduo ainda, né? Então, elas são utilizadas como cama de frango, tá certo? Elas são utilizadas como cobertura de solos, mas a sua produção é tão grande que acaba sobrando esses materiais, tá certo? E muitas pessoas que cultivam as plantas, né, carbonizam esse material e com uso, né, altamente positivo com relação a cultivo de plantas em vaso, né? Então, eu acredito que regiões que sejam centros produtoras, né, pode sim fazer, né, essa transformação da casca de arroz crua para carbonizado e utilizar isso, né, como na verdade material ou parte do substrato, né, de material para a confecção do substrato, ok? Então, primeiro vamos falar que é um produto basicamente nacional, né? Então elas são produtos 100% brasileiros, ok? Nós temos várias regiões produtoras no Brasil, né? E esse pessoal, né, principalmente as beneficiadoras, poderiam fazer esse tipo de trabalho e ofertar esse material para quem cultiva plantas em vaso ou containers, né, dessa natureza, ok? Aproveito essa oportunidade para apresentar o nosso livro Cultivo Técnico de Plantas Suculentas, escrito pela minha pessoa e por mais 2 colegas. Esse livro é técnico, mas está escrito de uma forma bem simples para que todos consigam aproveitar o livro. Vou apresentar para você o capítulo, né, classificação das espécies. Vale comentar também que a casca de arroz carbonizada ela poderia substituir sim a perlita, né, porque
Muitas das características das duas são, digamos assim, próximas, né? Não exatamente igual, mas muito próximas, tá certo? Então, e a perlita basicamente é importada, né? Ok? E ela também poderia substituir outros materiais, bem interessantes, tá? Poderia substituir outros materiais, tá? Com aspectos que a casca de arroz carbonizada possui. Vale também dizer que a casca de arroz, né, ela tem altíssimas concentrações de silício e isso pode beneficiar as plantas cultivadas, tá certo? Principalmente com relação a ataque de pragas, né, e até mesmo algumas doenças. Eu já comentei sobre isso, né, num vídeo que eu falo sobre o silício, tá? Eu vou deixar aqui no izinho, se você puder clicar lá e assistir esse vídeo, seria bem interessante também, ok? E também algumas outras características, né, que são muito importantes na casca de arroz carbonizada, né? No momento que ela é carbonizada, elas acabam sendo estéreis, né? Então elas acabam não tendo, né, problemas, digamos assim, de doenças ou pragas. Inclusive ela, até alguns meses após a sua carbonização, ela é repelente de pragas, tá certo? Então, de lesmas, de cochonilhas, tá? Enquanto elas estiverem com aquele cheiro, odor de queimado, elas podem estar repelindo, tá, pragas. Isso é muito interessante, né? Excelente substrato como enraizador de estacas, tá? Eu sempre fiz isso, sempre utilizei a casca de arroz carbonizada crua para para produzir as estacas, diversas estacas que a gente trabalhou. Mas também não é somente pontos positivos, né? Ela tem baixa capacidade de retenção de água. Por isso que em um substrato para cultivo de plantas, né, final, não a produção de estacas, é interessante que você coloque uma pequena porcentagem, tá? Até 30%, tá? Da casca de arroz carbonizada na mistura. Isso auxilia muito, tá? Principalmente a todos esses aspectos que a gente comentou aqui do substrato desse material, a casca de arroz carbonizada. Vocês que estão começando a cultivar as plantas em vaso, né, ou em containers, é interessante que vocês tenham, tá, um pouquinho da casca de arroz carbonizada e utilize, mesmo que seja somente na cobertura dos vasos, esse material, porque ela vai dar resultado, tá, a médio e longo prazo muito interessante no sistema de cultivo, ok? Assista os outros vídeos, se vocês puderem, que eu falei sobre a casca de arroz. São vários vídeos, né? Na seção de substratos, que a gente chama aqui de playlist, ela já deve ter mais de 250 vídeos, né? Mas algumas que eu falo sobre a casca de arroz carbonizada, seria interessante se você pudesse assistir, ok? Vocês viram um vídeo curto aqui, eu passo para vocês algumas ideias, né, de alguns materiais, tá? Que pode auxiliar no seu cultivo, tá, de plantas em vaso, seja ela condimentar, seja ornamental, ok? Eu utilizei muito nas orquídeas, muito nos antúrios, lírio da paz, com muito sucesso. Se vocês tiverem alguma dúvida, encaminhe a sua pergunta, encaminhe a sua sugestão, ok? Eu farei mais vídeos, né? Repostarei mais vídeos sobre esse assunto do substrato, que é muito interessante, tá certo? E ajude o nosso canal. Esse trabalho tem o intuito de passar informações, tá, para todo mundo, ok? O cultivo de plantas em vasos não é difícil, todo mundo consegue cultivar plantas em vasos na sua casa, no seu apartamento. Dê o seu like, compartilhe o vídeo e inscreva-se. Isso ajuda muito o nosso trabalho. Aguardo você no próximo vídeo. Um grande abraço.